3 do administrador judicial e do comitê de credores. Artigo 21. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador ou pessoa jurídica especializada. Parágrafo único. Se o administrador judicial, nomeado por pessoa jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o artigo 33 desta lei, o nome de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Artigo 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do comitê, além de outros deveres que esta lei lhes impõe. Inciso 1. Na recuperação judicial e na falência, alínea A. Enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 51, o inciso 3 do caput do artigo 99 ou o inciso 2 do caput do artigo 105 desta lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito. A linha B, com presteza, todas as informações pedidas pelos credores interessados. A linha C, dar extratos dos livros do devedor que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de créditos. A linha D, exigir dos credores do devedor ou seus administradores quaisquer informações. A linha E, elaborar a relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. A linha F, consolidar o quadro geral de credores nos termos do artigo 18 desta lei. A linha G, requerer ao juiz convocação da Assembleia Geral de Credores nos casos previstos nesta lei ou quando entender necessária sua ouvida para a tomada de decisões. A linha H, contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções. A linha I, manifestar-se nos casos previstos nesta lei. A linha J, estimular, sempre que possível, a conciliação, a mediação e outros métodos alternativos de solução de conflitos relacionados à recuperação judicial e à falência, respeitados os direitos de terceiros, na forma do parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 13.105, Código de Processo Civil. A linha K, manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre os processos de falência e de recuperação judicial, com a opção de consulta às peças principais do processo, salvo decisão judicial em sentido contrário. A linha L, manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão judicial em sentido contrário. A linha M, providenciar, no prazo máximo de 15 dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos sem necessidade de prévia deliberação do juízo. Inciso 2. Na recuperação judicial. A linha A, fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial. A linha B, requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação. A linha C, apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor. A linha D, apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso 3 do caput do artigo 63 desta lei. A linha E, fiscalizar o decurso das tratativas e a regularidade das negociações entre devedor e credores. A linha F, assegurar que devedor e credores não adotem expedientes dilatórios inúteis ou, em geral, prejudiciais ao regular andamento das negociações. A linha G,
assegurar que as negociações realizadas entre devedor e credores sejam regidas pelos termos convencionados entre os interessados, ou, na falta de acordo, pelas regras propostas pelo administrador judicial e homologadas pelo juiz, observado o princípio da boa-fé, para a solução construtiva de consensos que acarretem maior efetividade econômico-financeira e proveito social para os agentes econômicos envolvidos. A linha H. Apresentar para a juntada aos autos e publicar no endereço eletrônico específico relatório mensal das atividades do devedor e relatório sobre plano de recuperação judicial, no prazo de 15 dias, contado da apresentação do plano, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor, além de informar eventual ocorrência das condutas previstas no artigo 64 desta lei. Inciso 3. Na falência. A linha A. Avisar, pelo órgão oficial, o lugar e hora em que, diariamente, os credores terão à sua disposição os livros e documentos do falido. A linha B. Examinar a escrituração do devedor. A linha C. Relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais da massa falida. A linha D. Receber e abrir correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa. A linha E. Apresentar, no prazo de 40 dias, contado da assinatura do termo de compromisso prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no artigo 186 desta lei. A linha F. Arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação nos termos do artigo 108 e 110 desta lei. A linha G. Avaliar os bens arrecadados. A linha H. Contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização judicial, para a avaliação dos bens, caso entenda não ter condições técnicas para a tarefa. A linha I. Praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores. A linha J. Proceder à venda de todos os bens da massa falida, no prazo máximo de 180 dias, contado da data da juntada do auto de arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada, reconhecida por decisão judicial. A linha L. Praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar respectiva quitação. A linha M. Remir em benefício da massa e mediante autorização judicial bens apenhados, penhorados ou legalmente retidos. A linha N. Representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores. A linha O. Requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento desta lei, a proteção da massa ou a eficiência da administração. A linha P. Apresentar ao juiz, para a juntada, aos autos até o 10º dia do mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da administração que especifique com clareza a receita e a despesa. A linha Q. Entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa em seu poder, sob pena de responsabilidade. A linha R. Prestar contas ao final do processo, quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo. A linha S. Arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais, nos quais o falido figure como parte oriundos de penhoras, de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses de constrição judicial, ressalvado o disposto nas leis 9.703,
12.099 e Lei Complementar 151. Parágrafo 1º. As remunerações dos auxiliares da administração judicial serão fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para desempenho de atividades semelhantes. Parágrafo 2º. Na hipótese da alínea D do inciso 1 do caput deste artigo, se houver recusa, o juiz, a requerimento do administrador judicial, intimará aquelas pessoas para que compareçam à sede do juízo, sob pena de desobediência, oportunidade em que as interrogará na presença do administrador judicial, tomando seus depoimentos por escrito. Parágrafo 3º. Na falência, o administrador judicial não poderá, sem autorização judicial, após ouvidos o comitê e o devedor no prazo comum de 2 dias, transigir sobre obrigações e direitos da massa falida e conceder abatimento de dívidas, ainda que sejam consideradas de difícil recebimento. Parágrafo 4º. Se o relatório de que trata a linha E do inciso 3 do caput deste artigo apontar responsabilidade penal de qualquer dos envolvidos, o Ministério Público será intimado para tomar conhecimento de seu teor. Artigo 23. O administrador judicial que não apresentar no prazo estabelecido suas contas ou qualquer dos relatórios previstos nesta lei será intimado pessoalmente a fazê-lo no prazo de 5 dias, sob pena de desobediência. Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador judicial e nomeará substituto para elaborar relatórios ou organizar as contas, explicitando as responsabilidades do seu antecessor. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens da falência. Parágrafo 2º. Será reservado 40% do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos artigos 154 e 155 desta lei. Parágrafo 3º. O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão, ou for destituído de suas funções por dissídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta lei, hipótese em que não terá direito à remuneração. Parágrafo 4º. Também não terá direito à remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas. Parágrafo 5º. A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o artigo 70-A desta lei. Artigo 25. Caberá ao credor, devedor ou à massa falida arcar com despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. Artigo 26. O Comitê de Credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral e terá a seguinte composição. Inciso 1. Um representante indicado pela classe de credores trabalhistas com 2 suplentes. Inciso 2. Um representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, com 2 suplentes. Inciso 3. Um representante indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais, com 2 suplentes. Inciso 4. Um representante indicado pela classe de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 suplentes. Parágrafo 1º. A falta de indicação de representante por qualquer das classes não prejudicará a constituição do comitê, que poderá funcionar com um número inferior ao previsto no caput deste artigo. Parágrafo 2º.
O juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores, que representem a maioria dos créditos de uma classe, independentemente da realização da Assembleia. Inciso 1. A nomeação do representante e dos suplentes da respectiva classe ainda não representada no comitê ou, inciso 2, a substituição do representante ou dos suplentes da respectiva classe. Parágrafo 3º. Caberá aos próprios membros do comitê indicar entre eles quem irá presidi-lo.